E quando Lúcifer e os demais rebeldes chegaram, eles pousaram exatamente onde hoje é aqui as praias de Natal. Então vamos iniciar em termos de Instagram, palestra de surpresa, mas para a gente aqui a nossa reuniãozinha de sempre, do Grupo Atlan, queria agradecer a presença de vocês. E, se vocês me permitem, o Dr. Cida Santos já me fez uma pergunta quando eu ia entrando ali. Então, como penso que a resposta deve, talvez, ser útil a alguém mais, eu disse a ele que daria a resposta publicamente. Ele me perguntou por quê, e eu vou falar um pouco alto para poder ficar gravado ali. Na nossa idade a gente já tem problemas de escutar as coisas, não, doutor? Por que é que alguns espíritos, ou na verdade, diversos espíritos, que na época em que ocorreu a vida de Jesus aqui na Terra, por que é que diversos espíritos estão encarnados aqui, particularmente aqui em Natal, diversos espíritos que, na verdade, tiveram alguma participação, essa é a sua pergunta, né? Já. Em torno da crucificação de Jesus, não necessariamente da sua vida. Mas assim, eu vou dar uma resposta mais ampla, mas aqui peço um pouco de prudência, porque essa questão de reencarnação é um terreno bastante escorregadio, e normalmente a gente se equivoca bastante disso. Mas, em linhas gerais, nesse último livro que foi lançado agora, da Terra, ele já ficou grosso assim, deveria ser maior, porque eu fui obrigado a retirar uma série de informações que tem a ver com essa questão. Mas assim, nesse livro, nos capítulos que se referem às atitudes de Lúcifer e de Satã, ou seja, de Eusbel e de Lenion, em termos de nomes aí utilizados na trilogia, que essas figuras tiveram na época em que Jesus veio à Terra, na época em que Jesus surgiu. Eu conto nesse livro que a história da rebelião ela foi se alojando aos poucos aqui na Terra, e quando eu conto no livro, é inapropriado, mas é a forma urbana que a gente pode usar para se responsabilizar pelos fatos. Mas isso aí é só um selo de garantia de que eu estraguei bastante essa narrativa, porque eu terminei escondendo muita coisa, eu não consegui reproduzir tudo que havia para reproduzir, mas tentei colocar que ao longo de 600 mil anos, os rebeldes foram chegando aqui na Terra, primeiro a turma da família Volta, depois os demais rebeldes que chegaram aqui perto de 98 mil anos atrás, e quando Lúcifer e os demais rebeldes chegaram, eles pousaram exatamente onde hoje é aqui as praias de Natal. Nessa época, ou seja, há 98 mil anos atrás, o mar não estava aqui, o mar estava lá dentro. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período, nos últimos 22 mil anos, em que a Terra vem esquentando, então muito do gelo que existia e ainda existe vem descongelando nesses últimos 22 mil anos, e desde então o mar vem subindo lentamente. Nunca deixou de subir. Estaciona durante alguns séculos, sobe, estaciona, e mais, com a quantidade de gás carbônico aí na atmosfera, esse processo agora se acentuou e o mar está subindo. E isso faz com que ele avance sobre o litoral. Então o litoral, que hoje a gente passeia aqui em Natal, em Recife, em João Pessoa, nessa época, cerca de 98 mil anos atrás, ele era uns bons 20, 30, 40 quilômetros dentro do que hoje é o mar. Em outras palavras, o mar nessa época estava lá, uns bons 20, 30, 40 quilômetros de onde hoje se situa. Então, essa região toda aqui, que quando a gente chega na via costeira, ali no alto da Getúlio Vargas, que observa o mar, tudo aquilo era, nessa época, duna.
do jeito que é hoje, na parte que o mar ainda não cobriu. E essas naves, as mástoras, pousaram exatamente aqui nessa região. Isso foi 98 mil anos. Com o tempo, elas foram se desgastando, mas diversos outros prédios, não do estilo que a gente hoje chama prédio, vamos chamar edificações, foram construídas nessa região que foi conhecida como Base Atlas. E o fato é que essa Base Atlas dela só sobrou, em termos de as hecatombes climáticas que tiveram na Terra nesses últimos 20 mil anos, todas as edificações que existem ainda hoje, mas todas elas estão combalidas, agora sob a água, muitas sob a areia mesmo, termou-se acumulando, mas um detalhe, algumas delas não deixaram de funcionar. Elas deixaram de exercer a função que tinham, mas o magnetismo de um material que ali existia, um ou outro equipamento que existe, continua, entre aspas, ligado, funcionando, porque as baterias, vamos assim dizer, desses mecanismos, aí pronto. É uma coisa bem diferente do que a gente imagina quando fala em bateria, comparado com essas nossas conquistas. Qual é a questão? A questão é que há 2000 anos, quando Jesus se fez presente na Terra, não existia base átomo, como não existe hoje. Há 2000 anos a situação já era essa. Mas alguém aqui já assistiu um filme chamado Não sei o que, Valeriano em Mil Planetas, uma cidade. Não lembro. Valéria. É meu adolescente, não é? Isso, totalmente adolescente. Mas qual é o detalhe? Nesse filme tem algo formidável, em que você tem lá uma cidade, que é uma construção, e o resto é deserto. Mas deserto, os trouxas, usando aqui a linguagem do filme de Harry Potter. Quando você põe um óculos, aí você vê um óculos especial, você vê que ali é uma dimensão adjacente, que tudo está funcionando ali, mas para você interagir com aquilo, você tem que sintonizar-se. Essa base átoa é a mesma coisa. Frente aos nossos olhos, ela está embaixo d'água, ela já não existe mais. Mas para a maneira como esses nossos irmãos biodentos, os que hoje existem ainda como biodentos, eles olham, eles veem as emanações, ainda tem coisa fora d'água que eles resolveram astralizar para não ter problema, quando perceberam que aquilo lá não ia funcionar. Ou seja, eu não falei nada disso no livro porque é complicado falar. Mas o que é que eu falei no livro? Que quando Jesus apareceu, e é os Bel já nesse final de rebelião, Lúcifer nunca quis fazer rebelião. Lúcifer nunca fez mal a ninguém. Lúcifer nunca matou. Apenas ele comandou um processo em que um monte de malucos surgiram devido à doença da rebelião. E aí sim houve muita guerra, destruição que a gente nem imagina. Mas são aquelas questões que acontecem no meio de situações que inevitavelmente produzem muitas desgraças. Mas ele, pessoalmente, nunca foi estilo dele ter relação direta com esse tipo de coisa. Então, quando Jesus chega aqui na Terra, Lúcifer, que estava preso numa dimensão, aqui nessa sala tem um que ficou preso o tempo inteiro nessa dimensão, com Lúcifer, com Remion, a dimensão de Shambhala, aonde a mensagem tal pela primeira vez foi percebida. Dessa dimensão que ela se adequa a qualquer situação aqui na Terra, quando chegou a história que um homem muito especial vivendo lá na Palestina, um homem que tinha poderes que os outros não tinham, então Lúcifer foi lá ver, como Lemion também. No livro Reintegração Cósmica, eu conto uma parte das conversas que existiram entre Lúcifer e Jesus. Porque Jesus, mesmo estando sendo um homem, como outro qualquer, ele percebia, cada vez que Lúcifer se aproximava, Lemion se aproximava, ele percebia.
Obviamente, os demais humanos não, mas ele percebia. E conversava mentalmente, porque eles, ou seja, Eusébio e Lemion, conversavam com Jesus, procurando descobrir quem ele era. Nessas contendas que ocorreram, Lúcifer não conseguia mais retomar o contato com os seus companheiros que estavam nessa dimensão. Aí o que é que ele fazia? E isso eu digo no livro. Ele se escondia nas ruínas da fase Atlas, mas que não estão disponíveis para os nossos olhos, mas para ele e para os outros biodenos que estavam e ainda estão. Então, para eles é uma realidade simultânea, paralela com a nossa. Então, ele ficava ali. E Lemion muitas vezes veio atrás dele, porque nessa época Lemion ainda se situava como sendo alguém que seguia Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer não queria mais comandar coisa alguma. Nesse ponto da história, Lúcifer, Lemion deixam registrados aqui, numa coisa bem perto de Natal, na verdade, muito próximo à Praia de Cotovelo, onde hoje é a Praia de Cotovelo, eles deixaram registrados o produto dessas conversas, o produto dessas questões que lhe foram repassadas, e parte delas eu coloquei no livro. E assim, o homem Jesus, na época, não pôde vir aqui, mas uma das primeiras coisas que o Espírito de Jesus e a sua forma cósmica chamada Sofia fizeram após a morte do homem Jesus foi vir resgatar os arquivos memoriais de tudo que se passou entre Lúcifer, Lemion, ou seja, Satã e Jesus, que estavam e estão postos aqui. Aqui embaixo ninguém sabe disso. Na espiritualidade isso é plenamente conhecido. Que nessa ponta aqui do continente da América do Sul, há uma coisinha, mais de uma, onde lá resiste ao tempo um conjunto de informações magnetizadas em equipamentos que não pertencem ao nosso espaço-tempo, mas estão inseridos no nosso espaço-tempo e existem, ainda que a gente não os perceba. E assim, lá na espiritualidade, doutor Silva Santos, os espíritos que participaram, repito, não da vida de Jesus como um todo, mas principalmente dos últimos tempos da vida de Jesus, dos últimos momentos, eu diria mais precisamente para o senhor, uns 4 ou 5 meses antes de Jesus ser crucificado, houve aquilo que eu tento descrever nos livros, no livro chamado O Enigma da Transfiguração de Jesus. Jesus, até esse encontro que ele teve com os tais anjos no momento da transfiguração, ele nunca havia falado que iria morrer. Mas, como ele não assumia a função para a qual nas escrituras judaicas ali estava apontado que ele nasceu para ser aquele Messias, o Messias que iria usar os poderes paranormais que ele tinha, primeiro para libertar os judeus do Império Romano, depois para dominar o Império Romano, e depois para dominar a terra inteira, para assim conduzir os humanos para uma nova situação de submissão a Javé, que é o Criador, pois que Javé havia perdido o controle sobre a humanidade desde o episódio de Adão e Eva, usando esse viés para a gente poder estabelecer um raciocínio lógico. Então, quando Sofia, que havia dado de si a sua principal sequência genética, para que esta fosse inoculada em Maria, pois que assim foi feito a inseminação artificial em Maria, Sofia, ao ceder a sua sequência, a área principal da sua sequência, para nascer na Terra como homem, para atender uma
obrigação imposta entre Vishnu e Brahma, que também chamamos de Javé. Então, o Jesus, enquanto esteve vivo, fez com que Sofia ficasse meio estacionada, porque ele dependia daquela sequência genética que estava no corpo de Jesus. O Jesus, em algum momento, ele soube disso. E ele soube disso na transfiguração, ou seja, no contato em que ele teve com os anjos, porque os tais anjos disseram: a gente quer falar com você. Por quê? Não, a gente quer falar com você. Por isso que ele mandou os apóstolos ficarem embaixo de uma montanha, subiu com 3 dos apóstolos, mandou Pedro, João e Tiago armarem tendas e ele ficou ali meditando. As naves chegaram. O que é que os caras falaram com ele? Ei, você não está cumprindo. Diga aí, bro. Falando de alguém que eu gosto razoavelmente, chama você também. Mais do que Pelo menos. você é uma pessoa que eu gosto mais que Jesus. Então, assim, o nosso amigo Jesus, ele sendo questionado pelas figuras que disseram: você não vai assumir a função de Messias, não? Jesus está nos moldes em que está aí, eu não consigo. Você está descumprindo toda uma estrutura profética que foi anunciada sobre o Messias, que ele iria tornar o povo judeu importante na terra, em vez de escravo, ser dominador. Jesus disse que não faria aquilo. Aí eles disseram: pois então você sabe que vai ser apedrejado ou crucificado, porque inevitavelmente o caminho que você está traçando, e além de desobedecer a Javé, então você vai ter problemas. Em resumo, quando eu tive um problema com Javé no ano problema. Quando eu Modesto. no ano 2010, eu queimei, eu deletei 2 livros que eu tinha escrito. Um foi o Drama Cósmico de Javé, que eu terminei escrevendo de novo, mas o outro foi o Enigma da Transfiguração, número 2, em que eu conto coisas em que no 1 eu não cheguei a contar. Esse eu nunca reescrevi, nunca tive saco. Mas essa parte aqui do 2 é exatamente o que se refere ao fato de Jesus, dos anjos dizerem a Jesus que Sofia é a forma cósmica dele, e aí ele soube, se não sabia antes, que tinha uma forma cósmica, e estava preocupada com o uso que ele estava fazendo do DNA dele, que foi emprestado só para ele nascer como homem. Então, assim, depois desse encontro, Jesus começou a dizer aos apóstolos que iria morrer. Mas aí ele decidiu ressuscitar o corpo dele para poder devolver os elétrons do corpo de Jesus a Sofia, ao DNA, devolver os elétrons sob a forma do DNA que foi emprestado para ele viver enquanto homem. Mas pouco importa. O fato é que quando Jesus e Sofia vieram aqui, cada um na sua condição, para retirar as informações memoriais do que Lúcifer e Lemion deixaram num setor da base Atlan, ligado a onde hoje é a cidade de Natal. Então, como a vinda de Sofia, ou seja, a volta de Jesus, mas não nascendo como ser humano, mas vindo no seu corpo glorioso, como ele mesmo prometeu e escreveu nos evangelhos, significa a vinda da sua forma cósmica. Quando isso ficou estabelecido até um certo limite, nesse limite os nossos espíritos resolveram todos encarnar aqui em Natal, ou mesmo encarnando em outros lugares, se um dia passar por aqui. Por quê? Porque há uma questão vibratória em jogo. Há uma questão difícil de nós conversarmos, mas assim, existem, desde o ano 2012, todos os portais foram fechados. Que portais? Portais entre o universo paralelo, que de fato existe, a ciência já sabe disso hoje, e o nosso. Mas antes estavam abertos. Antes havia todo um repasse energético, vibratório. Em 2012 isso foi fechado.
Os nossos espíritos encarnaram bem mais cedo por aqui. Mas mesmo agora, com os portais fechados, o trânsito vibratório não deixa de acontecer. Então, assim, os nossos espíritos encarnaram aqui. Por quê? Porque se refere à vinda de Sofia, que é virá, ou a volta de Jesus. Quando a nave de Sofia se aproximar da Terra, a primeira coisa que se acende é isso aqui. A primeira coisa que vibra é isso aqui. A primeira coisa que vai dar ressonância e que vai servir de sinalização é isso aqui. Meu filho esteve comigo há 2 meses atrás em Edimburgo e me viu fazer uma loucura lá. E faz a gente, se um guarda pegasse, a gente era preso. Mas a gente foi a uma determinada praça de Edimburgo e colocou lá uma coisa que tem a ver com as vibrações disso aqui, só que ele está sabendo disso agora. Eu só chamei para ele comigo, porque se eu fosse preso, eu não sabia. Onde é que eu tinha ido parar? A gente está sabendo agora disso, ou seja, nós todos encarnamos por aqui, ou estamos passando por aqui, não, porque isso é karma, é absoluto, isso é uma coisa agradável, é um ponto de reencontro dele com todos nós. E entre nós mesmos. E entre nós mesmos, sempre um prazer. Começar a vir para ser aqui. Já pensou? Então, Foi para a assim, Espanha, foi para Recife, foi para cá. e aqui sobre Natal tem várias estruturas espirituais construídas. Óbvio que isso existe sobre muitas cidades. Mas Natal, devido à questão da baseada, a espiritualidade aos poucos foi construindo certas edificações espirituais e há uma em especial, chamada Recanto de Paz, que das cidades espirituais que talvez existam vinculadas ao Brasil, essa é uma das mais enigmáticas, porque nela as cidades espirituais não batem com o que a gente vê aqui no Brasil. Uma vez eu fiquei terrivelmente surpreendido porque em Catolé do Rocha, que é uma cidade que fica na Paraíba, em cima dessa cidade tem uma cidade hindu, ou seja, espíritos na conformação que viviam na Índia residem nessa cidade, que está ligada às pessoas que moram na região de Catolé do Rocha. Então isso aí implica um fluxo espiritual. Como aqui em Natal, essa cidade Recanto de Paz, ela está ligada, aí é impressionante dizer isso, mas a todos os padrões do que hoje correspondem às áreas HR1 e HR2 do nosso genoma, do genoma humano. Tem uma coisa em cima, aqui de Natal, é uma cidade pequena, mas é uma representatividade espiritual, que eles trabalham no acompanhamento das mutações que nós fazemos no âmbito do nosso DNA. E a cidade espiritual que mais atualiza isso e distribui, não sei exatamente em que nível de rede, mas para outros níveis existenciais, é aqui a nosso lar. O que implica dizer que de todas as cidades espirituais em volta do mundo, Natal, essa coisa chamada Recanto de Paz é a mais atualizada com os progressos da humanidade como um todo. Por quê? Porque está ligado com essa questão da base átomo. Essa cidade foi construída depois da base átomo ter sido construída ao longo de 90, 80, 70 mil anos atrás. A cidade de nosso lar sobre o Rio de Janeiro foi construída o quê? No século 17, 18, quando europeus vieram morar aqui no Brasil, foram desencarnando e foram se reunindo nesses níveis astrais e resolvendo construir a cidade do nosso lar, em termos de vinculação vibratória com a cidade do Rio de Janeiro. Essa daqui de Natal foi lá atrás. Então, assim, o Natal já surgiu, porque de repente já existia, construída que foi em relação à base átomo, que foi a primeira coisa a existir por aqui. E sobre a base átomo, concluindo, eu tinha dito a mim mesmo que eu só iria escrever esses 3 livros, a trilogia Terra Plana, Sinal do Ano Zero,
a Fronta Norte e o Era Santos. Mas como eu deixei muita coisa de fora, e uma amiga de um casal amigo nosso esteve em Machu Picchu e tirou lá umas fotos de um museu que existe no chão, em alto relevo, e ela percebeu que lá tinha o relevo da América do Sul e ao lado do Rio Grande do Norte tinha uma coisa no mar que ela não sabia o que era, mas é baseado. Então, como eu deixei muitas informações sobre... Quer que eu mostre aí no seu celular? Eu tenho como acessar. Se você quiser, eu mostro rapidinho, você circula aí. Nossa, Passe por aqui, por favor. Celular. Quer mostrar aqui? Não, fiz o bebê. assim, existe o Valeno, que é o autor, é a inteligência real por trás dessa trilogia, que é um ser biodemos, que vive hoje numa cidadela lá disfarçada de ilha flutuante sobre o mar, entre a Islândia e a Irlanda. Chama-se Alpilagron, onde eles vivem. Esse ser me disse que eu tinha deixado tanta coisa de fora que algumas coisas precisavam ser feitas. Então, a primeira coisa que ele disse, nós conseguimos repassar para você a mensagem tal, você compreendeu a mensagem tal, mas nós não respondemos a mensagem tal. E tem muito ser preso ainda há mais de 6 bilhões de anos, no nível de interseção entre Brahmaloka e o Guloka, ou seja, entre esses dois universos que foram gerados a partir da criação de Javé. E responder a mensagem tal é algo fundamental para uma quantidade impressionante de seres chamados Fevães. E ele disse, se você não fizer na sua vida, não vai ser feito. Então, o quarto livro que eu vou ter que escrever a partir desse assunto. Mas aí, como eu também não expliquei a questão do processador Vol, com essa marcação magnética dessas informações que Jesus recuperou, o Espírito de Jesus, ou o próprio Sofia, na sua forma cósmica, de Dulce Elemion, e como há uma série de histórias que envolvem a nossa presença biodêmica aqui na Terra, há muito tempo atrás, inclusive o fato da Lua ser um satélite falso, porque não é satélite da Terra, é toda uma história. Então tem tanta coisa que Valeno disponibilizou no campo das informações, que eu conheço porque ele me passou, mas por falta de tempo, comodidade, ou mesmo covardia de minha parte, eu nunca escrevi sobre isso. Então devo escrever, se Vila restar esse corpo, talvez mais 3 livros sobre o tema dessa trilogia. Um deve chamar O Livro de Valeno, que é a resposta à mensagem tal. O outro é só sobre a base Atlan. E um outro, que eu já esqueci, mas deve ser sobre o processador família Vol e a história de diversas figuras vinculadas a esse processador, inclusive um deles chamado El Brasil, que foi o nome desse cara que tornou-se na Irlanda o nome de uma ilha, High Brasil, que quando os templários começaram a buscar essas ilhas afortunadas, eles queriam comprar High Brasil. O nome que nós temos hoje no Brasil não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com essa história. Então são histórias que só tomando muita cachaça para isso, mais uns 5 anos. E era Alto Angurão que às vezes desaparecia, que era por nós aí de São Pedro. Então assim, deu a pista. Para complementar, quando trabalhava com mapas, estava fazendo um trabalho para uma teóloga, não sei se é teóloga, e ela te veio com um questionamento. Você já observou, Ricardo, que o mapa do Rio Grande do Norte é um elefante. E o mapa, você fazendo o contorno da cidade de Natal, é um hindu na posição. Eu pergunto, tem a ver com esses hindus? Carlos, É muito interessante essa situação. realmente eu não sei, mas no Nordeste
Eu já fui conhecido nas cidades do interior, quando eu tinha uma vacaria com meu amigo Nero. Todo dia era eu leva leite. Lá virou homem do leite. Aí quando eu me tornei pesquisador ufológico, lá virou outro bicho. Eu já tive várias formas nessas cidades aqui perto do Natal. Hoje simplifico, eu sou um doido, não vale mais. Mas assim, nessas minhas idas a esses lugares, também como estudante de geologia, sempre eu me encontro no espírito de isso, que é o que mais eu me encontro no interior do Nordeste. Trabalhei 3 anos na Bahia, em Danambi, por lá também tem. Depois, assim, deve existir em cada alguma ligação, mas não interferimos. Quando você fez referência a que os portais se fecharam em 2012, mas que há esse fluxo, essa frequência vibratória, se os portais estão fechados, o tipo de vinculação que se dá é a nível espiritual, a nível energético mesmo, porque assim, o universo todo é interdependente. Ele não pode sofrer falha nesse sentido. Apesar das falhas originais causadas pelo processo do Criador, desde um. Aí eu pergunto a você, ainda que esses portais estejam e estão fechados, como é que é feito esse buraco de minhoca aqui para realizar essa comunicação vibratória, além dos aspectos que eu já mencionei? Ou existe outra tecnologia que permita esse intercâmbio entre os vários universos? Seria através do nosso Se a gente levar em consideração, também, o multiverso. Esse é o grande problema dos portais que sempre existiram. É produto do jogo, o que a gente hoje chama de forças entrópicas, megentrópicas, ou seja, produto da expansão desse nosso universo, produto da estabilização do universo paralelo. Foi improvisado, mas isso tudo hoje, a expansão do nosso universo, está mexendo com tudo. Esses portais todos eram naturais, vamos assim dizer. Mas qual é a bronca? A bronca é essa. É que hoje em dia nós estamos tendo problemas porque o nosso DNA, o DNA do ser humano, que surgiu mais recentemente, o que implica dizer que ele é o DNA mais atualizado de tudo que existiu no universo. Menos doentes. E é o menos doente e o mais atualizado. Então, se eu tirar uma célula de Ricardo e colocar aqui um supercomputador e quiser saber toda a desgraça que já existiu na história do universo, essa célula de Ricardo mostra, porque está no DNA dele. Está no metade de qualquer um. Só que essa consciência nós não temos. Ou melhor dizendo, nós não tínhamos. Os cientistas russos que se dedicam a isso, eles já perceberam que o DNA humano funciona como uma fonte, ou seja, como uma espécie de um portal. Ele é penetrável, ele é decifrável, ele é capaz de reproduzir todo o filme de tudo que já aconteceu, porque os elétrons é que marcam esse livro. A rebelião dos elétrons. Os elétrons é que marcam na sua intimidade tudo que aconteceu, ainda que no modo como os elétrons se organizam e criam vida e instintos e psiquismos, tomam conta dessa vida e produzem mais e mais informação complexa, os boas e ruins também, mas pouco importa. No DNA humano hoje, há como é que eu digo isso? Do jeito que existe aeroporto, do jeito que existe porto, onde os navios atracam, rodoviária, onde isso está, o nosso DNA é tudo isso. Um aeroporto, é uma rodoviária, é só que é o que de mais moderno existe. Né? Então, todas as mentes atracam no nosso DNA. Seria uma estação de transferência. Sim, nós somos, entre aspas, cobaias. Nós, qualquer espécie surgida no âmbito da criação de Javé, seja nesse universo paralelo ou nesse nosso biológico, é a espécie que foi surgindo no jogo de dados aqui chamado bioquímico para dar
possibilidade, é o que a gente chama de evolução, sempre na busca de criar soluções e informações mais complexas. Então, o nosso DNA, ele é os nossos 28.869 íons, igual um teclado. E do jeito que a gente escreve no teclado e o computador funciona, a nossa atitude mental aciona os nossos 28.869 genes e nós funcionamos como Rogério, como Jean. Mas, na verdade, é porque a gente acionou as teclas. Cada pensamento do ser humano, cada sentimento, cada atitude, é porque o DNA está fazendo com que ele faça isso. Porque a mente dessa individualidade já tecou, já decidiu fazer. Na verdade, quem aperta as teclas do nosso DNA é o espírito que nos anima. A mente. Mas como nós temos consciência imediata, independente dele, a nossa consciência de Rogério, Ricardo, Célio, você também aperta isso. E Javé, pirado com isso, não criou as coisas para ficar desse jeito, porque ele adquiria apertar de todo mundo como também. Ele criou criaturas, ferramentas, algumas adquiriram vida, independência. Então, assim, o DNA humano é o que de mais precioso existe na criação da Terra. Só que no DNA humano estão marcadas todas as merdas, todas as monstruosidades, qualquer espécie do passado. Até isso. Em outras palavras, ao longo desses 13,8 bilhões de anos, a única coisa que vive realmente é o DNA de Javé, sendo atualizado pelo trabalho psíquico de cada espécie que surge. Como nós somos a espécie mais moderna, nós somos aquele padrão de mentalidade que está usando esse DNA da maneira mais moderna que existe. Como que alguém não entende isso? Esse é o problema. Hoje isso para nós é óbvio, mas o universo demorou 13 bilhões de anos para conseguir criar uma espécie que compreendesse isso. Mas é óbvio nessa sala, para esses malucos que estão aqui. Já vamos na esquina, você pode escolher o Papa Francisco, que é o figura de ligar. O que me admira é isso, gente. Pessoas inteligentes, pessoas que estudam isso, escutam o que você fala e não conseguem compreender, é algo óbvio. Então, assim, tudo a seu tempo, né? Os espíritos sempre disseram, nós, os espíritos, só podemos transmitir aquilo que cada época comporta receber. Não é trivial, não é fácil. Não é fácil para a espiritualidade dizer o que quer. Ela diz o que pode ser dito, porque tem que ter médium que transmite e pessoas que querem. E ainda assim, não, tudo errado. O ridículo é a gente achar que a verdade está sendo dita só agora, nessa sala. Nunca a verdade vai ser posta de uma só vez. Em lugar algum da criação de Javé, ela é uma luta, ela é uma conquista, é uma busca diária, sempre. E os próprios espíritos também, né? Têm as suas mentes um pouco condicionadas pelas encarnações que tiveram também. A nossa infantilidade, a nossa ingenuidade é que faz com que, do jeito que nós gostamos de santos, deuses, quando isso, para os espíritas, foi substituído pelo fato de existirem agora espíritos, no lugar de santos, deuses, nós também os santificamos. O movimento espírita chegou ao ponto tal de dizer que Kardec era tão evoluído que ele não tinha filho, mas por quê? Porque ele e a esposa não transavam. Se chegar a um ponto de divinizar alguém, porque como você é espírita, agora você quer que o espiritismo seja a melhor religião do mundo, aí você vai santificando. Isso é totalmente absurdo, ridículo, mas é assim que as coisas são. Todo mundo que foi espírita hoje já foi católico protestante. A maior parte dos católicos e protestantes naquela época migraram para o espiritismo e vieram com todo esse arcabouço condicionante para mover. Então, assim, é uma história.
Quem são os espíritos que nos assistem na espiritualidade? Somos nós, se a gente tivesse mundo. Não tem ninguém muito melhor ou pior do que a gente, não. Somos nós. E daqui a pouco seremos nós lá de novo. Os que estão lá vão vir aqui. É sério. Tem 40 pessoas aqui pelo Instagram acompanhando, certo? Uma delas fez uma pergunta, eu esqueci o nome, mas pediu que, se fosse possível, falar sobre os malabares e sobre Melquisedeque. E a relação deles com a volta de Sofia, possível volta de Sofia. Eu não consigo fazer essa relação. Ou reintegração cósmica, eu não me lembro muito bem a pergunta, mas foi mais ou menos nesse sentido. É Melquisedeque falando. Melquisedeque e acho que os malabares, um povo, os malabares, não sei, alguma coisa assim. Existe uma relação inteligente que a gente pode perceber. O nome Melquisedeque ele é um pouco estranho, enigmático, mas aí a gente tem que entender uma coisa. Claudio Pereira, nome dele. Grande Claudio. Um abraço. Claudio, estou em falta com você. Há exatos 6 meses e 3 dias eu estou lhe devendo a resposta de um e-mail. E eu vou demorar mais um mês. Porque eu preciso encontrar datas para fazer lá os hangouts, mas eu lhe peço desculpas. Espero até meados do ano estar com essas respostas para lhe dar. Mas assim, a premissa lógica, a única premissa que nos permite entender Melquisedeque, a sua tradução, os segmentos populacionais que surgiram influenciados por ele, e o que isso tem a ver com o momento que a gente vive hoje, é se nós admitirmos o fato de que lá atrás, mais de 6, 7, 8 mil anos lá atrás, na verdade, antes do grande dilúvio, antes da grande devastação de 14 mil anos, lá atrás, 20, 30 mil anos, todos os livros da antiguidade, toda a ancestralidade humana dizem o quê? Que lá atrás existiam na Terra os filhos dos homens e os filhos dos deuses. A Bíblia é um desses livros que diz isso. Logo, livro Gênesis, logo que eu sei isso. Por quê? Porque lá atrás os filhos dos homens eram em tudo iguais aos seus pais. Esses tais filhos dos deuses eram filhos de figuras que vieram de fora, transavam com homens, mulheres e nasciam com figuras que eram diferentes da média humana. Por quê? Porque mesmo tendo uma das partes da herança mitocondrial quando era na Terra, ou da herança genética sendo para a Terra, uma das partes era humana, a outra era extraterrena. O que é que a Bíblia diz? Destes, ou seja, dos filhos de deuses, o Criador escolheu um casal, aí entra Adão e Eva no jogo. Adão e Eva não foram os primeiros homens e mulheres criados, ou o primeiro homem e mulher criados. Não é assim que a gente deve entender. Já existiam outros, e a própria Bíblia, em algum momento, se traz e deixa isso claro. Mas assim, esse mito da criação que aparece na Bíblia é só cópia de um mito sumério que já existia 4 mil anos antes da Bíblia ser produzida nos termos em que os primeiros 5 livros da Torá foram. Aí o que é que esse livro diz? Que dentre os segmentos de humanos, ou seja, filhos de homens, e daqueles filhos de Deus, Javé escolheu um, e esse segmento aqui, em parte, tinha características humanas, e uma outra parte deles apresentava características que não eram humanas. Uma das características que o livro deixa bem explícito é o que? O tempo de vida. E a Bíblia também fala da capacidade intelectual dessas figuras. Então, quando a Bíblia começa a fazer aquela linhagem de Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque,
Matusalém, Lameque, Noé, até o dilúvio. Essas figuras aqui todas viveram 900 anos, etc. Eram muito mais inteligentes que o resto dos humanos. Tinham uma ou outra capacidade que os humanos não tinham. Às vezes nasciam de forma meio diferente, como quando Noé nasceu, ele era tão esquisito, luminoso, que os pais disseram que Matusalém, que Lameque disse para a mulher: ei, você transou com um filho de um Deus, porque ou seja, o Noé. Então, essa linhagem foi até Noé, no tempo do dilúvio, e depois de Noé, Noé teve 3 filhos: Cã, Jafé e Sem. Sem foi um dos 3 filhos de Noé que foi escolhido para continuar essa linhagem. Aí você pega Sem, Salé, Asfaxar, Eber, Falé, aí chega em Abraão. Até Noé, esse DNA se manteve. Todo mundo vivia aqui 900, 800. Mas a partir de Noé começa a cair essa linhagem de Sem, Afaxar, Salé, Eber, Falé já vivia 600, Eber viveu 500 e poucos anos. Porque esse DNA foi se enfraquecendo. E quanto a Abraão, que viveu só 170 e poucos anos, que Abraão recebeu o restinho desse DNA estrangeiro, ou seja, alienígena, extraterrestre. Quando Abraão, um belo dia, recebeu o convite: Abraão, eu sou Javé, quero fazer contato. 3 dias de desinteria direto, primeiro, porque tem o momento do cavou, mas aquele era o Deus, entre aspas, dessa linhagem toda. Então, Abraão não sabia que ia ser com ele, mas Abraão sabia que na linhagem do pai dele, vários ancestrais foram convidados a fazer pacto com esse ser. Quando esse ser chama Abraão para fazer um pacto, Abraão passa vários anos morrendo de medo e não queria fazer o pacto. Ao que é que Javé faz? Javé tinha, nessa época, essa figura Melquisedeque não é humana, do jeito que Akenaton no Egito não é humano. Nessa época existiam figuras que não eram humanas, que ainda existiam aqui e ali, e Melquisedeque era o rei de Salém. Nessa época, várias figuras totalmente não humanas, outras, parte humana, divino, ou um terço humano e 2 terços divino. Tinha de tudo na terra nesse período, eram os tais filhos de deuses. Então Javé fala da ordem para Melquisedeque, que foi um produto de experiência da família Aia e Aia, de tentar se fazer humano para obedecer, para fazer com que Javé pudesse dominar os seres humanos. E qual o problema? O DNA de Javé, o DNA que estava em jogo, estava nessa descendência de Adão, que ia manter Abraão. Então não podia ser outro, tinha que ser Abraão. Só que Abraão não estava querendo fazer pacto. Tinha receio, tinha dúvida. O que é que Javé faz? Manda o rei de Salém, Melquisedeque, se encontra com Abraão e diz: Abraão, fique tranquilo, esse ser que está falando com você, ele, dos deuses que existem, é o cara. É o Criador dos céus e da terra, nosso patriarca Noé, Enoque, Adão. Então, Melquisedeque foi alguém usado para dar um selo de garantia, um selo de confiança a Abraão, para que Abraão saísse de Ur, fosse lá para a Palestina. Porque como tinha iria ver os problemas seríssimos terminaram ocorrendo em Sodoma e Gomorra, Javé tentou isolar Abraão para que a descendência dele pudesse seguir adiante. Então, o que Melquisedeque fez foi exatamente se apresentar a Abraão como ser não humano,
mas que nessa época era normal, para Abraão ficar impressionado e seguir fielmente os termos do pacto, coisa que ele veio a fazer com Javé. Ele foi unido pelas famílias Aile, cara. É complicado falar. Em tese, sim, mas aí mistura experiências que ocorreram antes, aí tem sangue de Anunnaki no meio, é uma confusão muito. Eu não tenho todos os painéis listos disponíveis e nem quero ter, porque eu vou ter que me obrigar a falar mais, mas hoje eu estou reduzindo os assuntos. Certo? Porque, assim, eu não tenho como, na condição humana, dar conta sempre mais do. Então, qualquer coisa nova de vida, que não está no âmbito das prioridades do momento, eu fico deixando meio de lado. E essa questão que vai dizer que eu deixo sempre meio de lado. Sempre saio fugindo meio da tangente. Porque se eu falar mais um pouco, eu vou ter que explicar coisas, aí abre mais confusão. E assim, desculpe, se vocês tivessem o tal óculos para ver as coisas, aí vocês viriam como é bom a gente não falar em certas coisas. Porque quando a gente fala, aí o nosso DNA se acerta, os nossos sinapses cerebrais se acertam, e isso é de interesse dessas figuras, eles são capturados dentro. E cria um ou outro separa. Então, assim, nem todo assunto, óbvio que a gente está resgatando, tudo estava oculto, mas o tudo resgata-se, mas vai dando trabalho. Isso, é complicado. Muito lentamente, e as gerações futuras é que vão dar realmente um grande tratamento. Mas assim, não tem nada de muito especial em torno disso, além do que eu já disse. Teria-se alguns projetos que esse Melquisedeque engendrou na época, tivesse seguido adiante, mas nenhum seguiu. Por quê? Pela incrível decisão que Javé tomou de construir a Arca da Aliança na época de Moisés. Aí, Javé ele é maluco, esse. Javé escolhe alguém aqui, larga, escolhe outro aqui, larga, escolhe, vai escolhendo e como é que se diz? Descartando quem ficou para trás. E o pior, eles às vezes chegam aqui e dizem, olha, Maomé, você agora é que é o meu, o resto. Aí bate os infiéis. Quem os infiéis? Foram os escolhidos de tentando escolher os judeus. Não deu certo. Escolheram os arianos, descendentes de Gomer, neto de Noé. Não deu certo. Aí voltou. Por que ele foi atrás de Gomer? Por que Javé, há cerca de 7.000 anos, foi atrás de Gomer? Porque o filho de Éber, Faleque, que era da Éber, tinha 2 filhos. Faleque e Jotã. Eu descrevi isso um pouco no livro Ona vai ter despertar. Faleque chegou para o pai e disse, ei, você, meu avô Salé, Afaxá, o grande Noé, meu bisavô, todo mundo sai desse Deus, eu merece. Eu não vou fazer isso não, eu não vou sair brincando aí, recebendo ordem. Quando Javé viu que a linhagem sagrada que ele escolheu, alguém não ia cumprir, o que é que ele fez? Ele largou Falegue, que era da linhagem de Sem, e procurou o quê? Gomer, que era da linhagem de Jafé. Aí Gomer é o ancestral dos arianos. Até hoje os arianos se acham um povo escolhido, um povo raiz, porque de fato foi. Só que aqui ele se apresentou como Brahma. O nome Brahma, que os hindus hoje têm na sua mitologia, mas quem criou esse nome não foi hindu, foi os arianos que moravam entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Quando Jafé se apresentou a Gomer, e Gomer disse, mas você não está, você não tem pacto, não é com o meu primo, sabe? Seu primo é. Aí, agora com Gomer. Aí os arianos, descendentes de Gomer, começaram a cultuar Javé, só que com o nome de Brahma. Aonde? Perto da Turquia. Vai. E em algum momento dessa história, um descendente de Gomer tá aqui, banana para você, Javé, o Brahma. Porque quem envenenou a atitude
A estratégia de Brahma junto aos arianos, você sabe o que foi? Chico. Aí Brahma, quando viu que não ia também dominar o povo ariano, largou o povo ariano e pegou quem? Abraão. Ou seja, voltou para a linhagem de Sem. Aí esses arianos, como um dia se acharam escolhidos, continuaram a se achar escolhidos, migraram do Mar Cáspio lá para se tornar um povo indo-europeu, chegaram ao que hoje tem as ruínas das cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, a Índia e no Paquistão, e ali se estabeleceram e trouxeram essas notícias de Brahma. Aí quem morava aqui? Os hindus, os Drávidas, que é o povo ancestral dos hindus, herdaram essa cultura. Aí a gente lê o Mahabharata, o Ramayana, e pensa que a gente está falando de hindus, não. De arianos. Misturado com guitarrones. Misturado com seres que nessa época, como os portais estavam abertos. É uma maluquice total para você, cara. Eu entendi que eu fui obrigado a entender. Mas assim, quando Javé obrigou Melquisedeque, obrigou Abraão a aceitar que ele era o... Então foi feito pacto com Abraão, Javé ferrou com tudo quando os descendentes... Abraão gerou Isaac. Isaac teve 2 filhos, mas teve lá. Um deles, Jacó, teve 12 filhos. Aí quando o nosso amigo Javé percebeu que Jacó era alguém da linhagem, na verdade do DNA que ele queria, os 12 filhos de Jacó, cada um deles criou uma tribo. As 12 tribos foram viver no Egito, porque José, um dos filhos de Jacó, tinha sido traiçoado pelos irmãos e agora estava lá na função boa, lá no Egito, e lá na Palestina estava seca, muito grande, estava todo mundo passando fome. As 12 tribos vão lá para o Egito, como convidadas de José, que era ministro do faraó. Morre o faraó, morre José, assume um outro faraó e diz, vocês não são convidados, vocês são meus escravos. Coloca os hebreus para trabalhar como escravos. Ou seja, todo o plano de Javé agora estava dominado pelo Egito. E tinha um Deus por trás disso. Um Deus, a gente usa o nome de Deus porque... Mas tinha um ente por trás disso trabalhando os planos de Javé. O que é que Javé faz? Usa Moisés. E aqui ele usa a criação da Arca da Aliança. Porque com Moisés ele está, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, manda um dos descendentes de Jacó, que se chama a tribo de Levi, Levi era um dos filhos de Jacó. Quando ele fez isso aqui, todos os outros processos que Melquisedeque estava fazendo na mão de Javé, ali mesmo também foram descartados, aonde se insere a 4ª pergunta. Então, assim, existe no universo desse e no outro, existe no âmbito da criação de Javé, e ele nos assiste aqui, várias coisas que em algum momento alguém achou que poderia ser útil a recomposição do DNA dele, aí começa um processo. Começar o processo é pôr para existir o DNA sob novas faces. Aí você é engendrado ou você não continua ser obrigado a viver, dementado, doente, tendo que dar sentido a cada segundo da existência, e às vezes sem ter a menor condição psíquica, nem para entender, quanto mais para valorizar. Ou seja, você vai. Entenda. Todos os animais irracionais da Terra representam um projeto que não deu certo. Ficaram irracionais, não serve para nada, entre aspas. O DNA está refeito, ressuscitado. Como isso é feito? Todos os elétrons que existem nesse universo é a mesma quantidade que existia no primeiro momento, é a mesma que existe no final. Como a ciência diz, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que é que se transforma? A marcação interna dos elétrons. E o modo como os elétrons são harmonizados. Colegas? O modo como eles se organizaram foi hidrogênio para produzir vida. Por isso que o hidrogênio está na base de tudo, mas o hidrogênio, se ele vai se esgotar. O mecanismo que Vishnu criou de criar estrelas para poder promover um dia o surgimento de vida,
e essa vida crescer e olhar para trás e poder entender isso e achar óbvio e encontrar uma maneira de resolver e contribuir sem ser a força, que não funciona a força. Então, há um tempo, há um deadline. E esse deadline não permite que as coisas sejam elegantes. Por isso, tudo é descartável. Como nós, seres humanos, surgimos e eles sabem que nós agora somos aquilo que eles buscavam, a espécie humana vai ter que se especiar, ou seja, se espalhar no cosmos para surgir subespécies. Mas qual é o drama? Como esse nosso universo paralelo está se ferrando, a turma que vive lá há bilhões de anos, eles vão perder esses corpos e a alminha deles vai para onde? Para o espiritual superior? Não, eles estão sujas. Vão ter que nascer aqui. Daqui uns 600, 800 milhões de anos, isso deve acontecer. Quando todas as almas de trilhões e trilhões e trilhões de figuras que estão lá, que só foram demo ou clone, clone beleza, é neutro. Porque eles matavam, mas não tinham sensação psíquica, então eles não têm karma, eles eram só máquina. Qual a culpa do revólver? Então, o clone é uma arma que já dá azar. O revólver é uma arma que nós estamos. Só que uma arma com um troço chamado alma. Essas almas aí só tem marca de poluição. Mas eles nunca tomaram decisão disso daqui. Os demos não tomaram, mesmo que deram partes. Daqui uns 1 bilhão de anos. Nosso universo ainda tem 50 bilhões de anos. Ele tem hidrogênio para queimar. O nosso Sol tem mais 5 bilhões de anos só, aí desaparece. Até lá a humanidade já deve estar espalhando aí, isso não se ferra todo mundo. O universo tem 50 bilhões aproximadamente. Alguns dizem que é 60, 80 bilhões, e depende da conta que se faz, da quantidade de hidrogênio que a energia escura entropicamente pode promover isso aqui. Isso é a questão. Daqui a 1 bilhão de anos, toda essa turma desse universo paralelo mergulha aqui, aí esse nosso universo vai estar assim com 99% das civilizações que existem, todas robóticas, insetóides, funcionando tipo as abelhas de uma colmeia, a abelha rainha mandando o respondendo esses crimes, formigóides, gumpiloides, reptilianos, e nessa turma aqui, essas almas todas, aí tem 20 civilizações feitas a partir da natureza humana, que podem ter comportamento altruístas, virtuoso, decente, amoroso. Você sabe o que é que eu vou fazer no universo? Se isso aqui se misturar, essas 20 que podem resolver o problema do universo não vão ser. Vai ter o quê? Apartheid. Aquilo que a gente critica na África do Sul e em outros países, em que as elites, entre aspas, são beneficiadas porque são protegidas por leis e os ferrados têm que se virar com o que tem. Isso é a cara da criação de Javé. Vai ser assim. Mas por quê? Porque tem um deadline, tem um tempo. Se isso não for cumprido antes do universo acabar, está todo mundo ferrado. Isso é pessoal. Então, se tem 20 civilizações que podem consertar o DNA, se você fosse um espírito, na espiritualidade, cheio de moral, de amor, você ia ajudar quem? Essas 20. Para que elas possam resolver o problema que 99% das outras civilizações não tem como resolver, porque o estágio delas não chegou naquele ponto. Isso é karma? Aí, se a decisão de Sofia for destruir metade dessas civilizações, a natureza de 500 milhões de mundos para libertar essas almas, para que elas saiam daquelas formas extremamente primitivas e doentias e voltem. Isso é então assim, é muito maluco. O que até hoje nós aprendemos com os Upanishads, com a doutrina espírita, não morrem. com o neoplatonismo, exatamente, é muito pouco para a gente entender o que vem por aí. Se a gente for julgar tudo à luz do que a gente até hoje interpretou, nós estaríamos sendo simplórios. Porém, os Upanishads, a doutrina espírita, o platonismo, que diabo for, já é suficiente para a gente ter uma noção de que tudo é relativo. A atitude mental de cada ser é que define. Lembre-se sempre disso.
o melhor conselho que alguém já deu à humanidade foi o budismo que deu. Quando disse assim: o inferno só existe dentro da cabeça de um ser humano. Por quê? O sofrimento só existe dentro da cabeça de um ser humano. Por quê? Porque assim, o sofrimento não está naquilo que nos acontece, mas sim no modo como nós direcionamos os nossos pensamentos e sentimentos frente àquilo que nos acontece. Então o inferno, quem cria, não é Deus, é o ser humano que direciona os seus pensamentos de maneira equivocada frente àquele fato que ele está vivendo. Aí ele cria um inferno para ele. A atitude mental dele estabelece que se ele matou, ele está ferrado. Ele pode ter matado no momento de desespero, ele pode ter matado cumprindo o dharma, e ele pode construir se ele for um ser humano autocentrado, que ele compreende essa desgraça, ele não se suja se ele agir, não é nem pelo dharma, porque dharma é uma coisa manipulada, mas por um grupo de conceitos que dentro em breve nós vamos ter que criar. O quarto lógico vai fazer isso. Então, o ser humano é que tem que aprender a direcionar os seus pensamentos, os seus sentimentos perante as coisas que nos acontecem. O drama é que só nos acontece coisa ruim. Por quê? Porque a gente vive numa criação onde o vexame existencial é crônico. Então é muito difícil ter algo agradável. Normalmente são coisas de dificuldade. Se você não aprender a direcionar seus pensamentos de modo a não se afetar com aquele inferno surgindo dentro da sua cabeça, aí sua vida se transforma num inferno, cada segundo se transforma num inferno. Então, assim, maturação é só uma camuflagem que se dá, mas para nós é extremamente importante. A gente prefere comer algo orgânico ou cheio, claro que é orgânico, mas o orgânico aqui é porque o carbono é só um elemento químico que foi transformado nisso que a gente chama de vida orgânica. Então, como a gente come cadáveres, quem aqui nessa sala não come cadáver? Todos nós comemos. Isso é carne. Mas isso é natural. Entendi. Isso é orgânico. Então, assim, um jogo de conceitos que a gente fizer é um jogo de conceitos que a gente fizer. O valor que a gente dá a cada conceito, a cada atitude, e embarcar na gente mesmo, será, entre aspas, o nosso tribunal, que estará sendo usado para basear as nossas atitudes. Nem Deus nos julga, nós é que nos ferramos sozinhos. O que mais limita o ser humano é o conjunto de opiniões que ele tem a respeito de si mesmo. O que mais prejudica o ser humano é o conjunto das opiniões que ele tem dentro de si mesmo. Entendam, nos 28.869 genes que estão impositivamente registrados nos nossos corpos, alguém teclou e disse: é assim. Eu não posso colocar 28.869 mais um gene. Eu não posso ter 28.870 genes. Se eu tiver, eu já saio da condição humana. Mas desses 28.869 genes, tem vários que são neutros. Se eu escolher meus códigos, desse gene, souber digitar e disser: eu vou voar. Ponto. O ser humano não voa. Você está na palha. Porque nessa receita que foi dada, mas se você aprender a digitalizar as peças com as quais esse corpo é construído, e sua atitude mental for diretora sobre isso, mesmo nós gordinhos como ex-servos, a gente flutua então no sorvete flutuando e batendo papo em cima de um. Ou É ser humano que faz isso. anda sobre as águas. Anda sobre as águas. É só isso, é você saber digitalizar novas receitas no seu DNA. Você não deixa de ser ser humano, mas você passa a fazer coisas que os trouxas não fazem. Tudo depende da atitude mental de cada ser humano. Só você respondendo a pergunta em relação à questão das civilizações e desse apartheid que pode ser feito, mas eu queria só fazer referência à questão de live, né?
Eu tenho muito preconceito com o filósofo em estudar Heidegger, mas me dê só que Quer dizer, o reitor escolhido pro rei. mas assim, me despreconceitualizei a partir das suas reflexões últimas referidas a ele. Não. Ele fala muito que a gente precisa ter essa noção desse Dasein, desse ser no mundo, porque é no tempo, inclusive a obra dele, Ser e Tempo, se baseia nisso, somente no tempo que nós, enquanto homens, não enquanto entes metafísicos, poderemos compreender a realidade. Por quê? Porque a realidade, no modo como a gente a vivencia, ela está sempre se transformando, se modificando, apresentando quadros e mosaicos novos, todo dia, a todo momento. Pois é, esse é um aspecto interessante. Mas aí voltando já à parte, vamos colocar assim, esquisita da história que invoca Heidegger. E de toda a história que o cercou após a influência de Hitler e outros, dizem que aqueles que estavam mais próximos de Hitler, no caso Goebbels e Hitler, que eram pessoas vinculadas ao movimento nazista na época, uma maneira, aliás, logo como esses dois, especialmente Himmler, doutrinavam os soldados para que estes, ao realizar o que tinham que fazer, esse Himmler tinha um conhecimento de doutrinas ocultas e Bhagavad Gita e outras coisas, diz que ele doutrinava esses soldados para que eles, quando tivessem que matar o oponente, eles não fizessem isso com ódio, enfim, com todos esses elementos que você acabou de mencionar, e passa essa simples questão. Esses soldados e essas pessoas lideradas por Hitler, nesse sentido, não adquiriram karma, né? Porque receberam uma espécie de, digamos assim, doutrinação que os livrava disso. Nesse aspecto. Hitler e outros tinham ideias muito loucas, muito esquisitas, que aqui a gente está cansado de saber o que de fato isso gerou e engendrou na humanidade. Então, assim, é um fato isso, sob a perspectiva espiritual, que esses não. Não é a mesma coisa. Evangelho, deixa Como Porque só fazer um complemento então, e se estendendo a essa questão a Hitler, que havia dominação de Satã. você já leu o livro? O... Não. É exatamente isso. Uhum. Mas O pessoal está perguntando aqui se é Josiane da Rádio Atlas que fez a pergunta. É o famoso Josiane. a discussão, esse Josiane é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo homem mais bonito do grupo A. E foi o primeiro. Obrigado. Princípio, a gente é velho pra cacete, né? Falando de escola doméstica. Entendo. Na hora que a Arjuna matava o Kaurava, o Kuru, podia morrer pela vida, mas o espírito dele compreendia, porque Krishna atuava sobre aquele espírito, para ele não cobrar de tudo de Arjuna. Entende? Coisa tão simplória. Porque na hora em que Himmler, que de fato fez isso, Himmler é um puta estudioso do ocultismo, criou várias operações secretas, então ele fez isso, sim, mas interno. Na hora que um pai vê um filho seu se liquidar por um soldado alemão, é ódio eterno. Então, assim, a pressão espiritual sobre a Gestapo, nazismo, ou seja, aquela ideia que ela estava suja, não estava da sua origem. não tem como, nesse caso, ser, entre aspas, um fato não gerador de karma, gera, Sim. e ainda mais karma registrado em egrégora e coletivo. O karma a atitude nesse campo que não gera karma, no sentido negativo, tem que ser estabelecido naquilo que se chama próximo ao Dharma, mas também na egrégora humana aquele valor prevaleça como sendo um arquétipo que todos querem. Certo? Mas quando você... Veja só, a Kundalini, as pessoas dizem que despertou a Kundalini, não é assim. Não é tão A Kundalini ela só desperta dentro de um padrão de vibração 0,39547222149. Tem que bater até a última casa desse mapa, senão não desperta. É uma coisa exata.
Arlindo vai entender o que eu falo porque ele é músico. Não sei se outros poderão me entender. A dissonância, ou seja, a desafinação, quando alguém desafina, tem gente que não nota, mas quem dói quando alguém desafina? Porque é fora do todo, ou seja, é fora desse padrão. Harmonia, ressonância. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando Krishna estava dizendo aquilo a Arjuna, é porque Krishna ele é o senhor das egrégoras dele. Ele controla o processo e aquilo era uma garantia que ele estava dando. E, de fato, é real. Mas, se eu vou só manipular a mente das pessoas em meu benefício, a benefício de um projeto maluco que eu criei de eugenia, e por mais que eu faça lavagem cerebral na cabeça de 10 malucos, o que eles fizeram é o que eu fiz hoje, que eu faço isso e volta acreditando que vai ser recebido por 70 virgens no paraíso. Não funciona, velho. Entendeu, Jacir? Então, a máscara pode ser parecida, mas o conteúdo falta muito vestir. É outro estado. Não vale a pena. Dá nem pra gente. Não. Só pra gente concluir, deixa eu só fazer uma pergunta a vocês. São 9h40, a gente vai até que horas? Porque tá chovendo, tem É gente. interessante até conversar um pouco sobre o funcionamento daqui, a atividade que posso desenvolver aqui. Aí eu queria até. Então eu posso encerrar. Pode. Eu vou só fazer um comentário sobre Essa- rádio e encerra e a gente vai. Peço desculpa aqui, teve uma hora que arriou a bateria e teve um intervalozinho, mas já tá pedido então, pelo menos estão escutando o que eu tô falando. Pessoal, vamos entender o seguinte. Só para concluir o senhor do comentário brilhante que José fez em torno da questão do Dasein de Heidegger. Heidegger não disse isso, nesses termos, nem Josiah, mas eu posso dizer com tranquilidade. Sabe a diferença entre o ser humano e qualquer outro cidadão cósmico? A diferença do ser humano e qualquer outro cidadão, qualquer civilização desse cosmos? Estados Unidos, Rússia, já prenderam alguns extraterrestres. Esses dependem do singular. Mas os caras fazem uma pergunta. Se perguntar, a frase que Fefedora dizia, a rebimboca da parafuseta da máquina 7, que está lá no quadrante 3 da sua nave, como é que faz a conta para fazer aquilo? Aí esse ETzinho fala, X, 27, eles já estão. Mas se uma autoridade pergunta a ele, quem é você? Eu sou o X727, esquadrão 4. Você tem nome? X727, sabe? Mas qual o significado da sua vida? Tem uns anos. Ninguém sabe. Ele não sabe nem falar a respeito. Nem os anjos de Javé sabem. Aí, nada sabe. Então qualquer que a nave quebra, cai aqui, o bichinho cai de paraquedas, esse extraterrestre psiquismo dele só vai ter uma função, tentar sobreviver, porque isso está no premiado de tudo que existe no mundo. Não tem uma segunda. É só essa. Se ele tiver mais algoritmos, ele pode ter uma segunda impressão. Serei resgatado pelos meus pais. Para por aí. Se algum ser humano for abduzido e levado para o mundo X, a primeira coisa que o ser humano faz quando chega nesse mundo também é tentar sobreviver. Porque isso está no nosso DNA. Mas a segunda é tentar compreender onde ele está. Tentar compreender por que é que aqueles seres, aquele mundo vivem naquele. Nós humanos temos essa programação. Isso é o Dasein de Heidegger. É o que Josiah estava dizendo. A cada segundo, a cada momento, implica novos aprendizados, novas sinapses cerebrais, novas estradas neurais, o nosso psiquismo passeando por isso, interagindo com a realidade. Então, assim, nós seres humanos temos a capacidade de compreender sempre, a cada novo momento, a cada novo instante. Qual é o drama da gente? Eu já sei, já compreendi. Quando você acha que já compreendeu, você fechou aqui. Aí você já não está com a mente aberta para compreender o novo. Você já sabe a verdade,
O que é que Heidegger dizia? Ei, não quero não. Porque o ser humano deve sempre se manter aberto, deve sempre estar sendo, nunca achar que é. Se ele se auto-identificar, ele fecha isso, ele fecha portais, fecha. Então, assim, nós somos criados por Javé para entender o drama dele. Por isso que a gente tem essa capacidade de procurar compreender sempre. Ninguém na obra de Javé, segundo o que posso deduzir de tudo que me foi mostrado, ninguém que tenha nascido antes do ser humano, seja nesse universo ou no outro, tem essa capacidade dos moldes que nós temos. Eles compreendem problemas científicos, compreendem uma série de coisas, mas a subjetividade, não. Eles não sorriem, eles não sabem o que diabos é bom humor, eles não conseguem atinar com certos padrões de musicalidade. Eles, ou seja, eles são robotizados, dementizados, limitados. Eles, os seres humanos, quando a religião diz basta, não pergunte, acredite, você está ferrando com essa condição. Mas é porque já até hoje tentou fazer isso para voltar a controlar os seres humanos. Mas ele agora percebe que não. Nós somos os únicos capazes de compreender a doença dele, criarmos o nosso DNA. O medicamento que ele precisa compreender que é um diagnóstico. E só que a gente vai dar isso para ele, não precisa tomar força. Mas se a gente perder a capacidade de compreender as coisas, a natureza humana está ferrada. Então, esse é o nosso grande valor perante a obra universal. Nós, seres humanos, temos a capacidade, a habilidade, o impulso de tentar compreender as coisas. Isso é raro. Só as espécies que surgirão a partir dos desdobramentos do nosso DNA é que irão melhorar essa capacidade. As que foram criadas antes, não. Nós já somos o melhor resultado da mistureba do DNA deles. Então, espero que o que a gente comentou aqui hoje à noite sirva como sementes para reflexão. Os assuntos são absolutamente malucos, então é prudente que a gente perceba que as gerações futuras é que vão estar delineando melhor esses temas. Isso aqui não é religião, não é para reafirmar nada. É só na busca de malucos como vocês, numa noite chuvosa como papéis. Ainda vieram para de ir, mas esse é o problema dos nossos espíritos. Eles incessantemente buscam compreender. Nós já não nos alimentamos de crenças fáceis, ainda que errados, a nossa tentativa é buscar compreender. E Javé agradece, apesar dos maluquices. Então aqui a gente encerra a reunião e vamos só bater um papo rápido sobre alguns assuntos que eu não sei exatamente quais são. Beleza, vou encerrar aqui então, certo?